Boa noite, senhores. Estou tentando aqui conectar o Dr. Vivaldo Amaral para começarmos a nossa live. Ainda não estou localizando ele aqui no link para poder chamá-lo aqui para adentrar. Estou vendo aqui o Dr. Matheus Coutinho, Dr. Vivaldo, agora sim. Está entrando aqui agora, ele está entrando. Acho que ele estava offline. O som tá bom aí? Mariana, o som chega legal, né? Estou aguardando aqui. O Dr. Vivaldo está conectando. Talvez a conexão dele esteja muito bom, mestre. Finalmente. Amigo, como vai? Tudo bem? Tudo certo? bom, tudo tranquilo. Eu acho que o mestre deixou aí um pouco offline, estava tendo dificuldade, não estava localizando aqui, mas tudo bem. Então vamos lá começar a nossa live, dando um grande boa noite aos senhores oficiais militares estaduais da Bahia, diletos associados da Força Invicta. Estamos aqui na nossa segunda live para tratar de um tema muito importante que já estava sendo pauta por parte de diversos associados. Já vinham cobrando, como nós já estávamos conversando, doutor Vivaldo, desde o dia 11 de maio, quando planejamos fazer essa sessão de lives, planejamos inclusive começar por este tema. Porém, como teve a votação do PL 23863 na semana passada, invertemos a pauta e abordamos inicialmente o sistema de proteção social dos militares estaduais, tema esse por deveras complexo e não se esgotou naquela live. Teremos ainda pelo menos mais uma ou duas lives para abordar o sistema de proteção social dos militares estaduais. Mas sendo breve, até porque perdemos um pouco de tempo aí nessa conexão, com uma grande satisfação que eu divido aqui essa live com o meu amigo, mestre, com que eu estagiei, tive a honra de estagiar nos idos de 1992, né? Então, Tenente Vivaldo Amaral, eu ainda no terceiro CFO-PM, ainda nos bancos acadêmicos, e tive essa honra e não esperava que Deus fosse nos colocar aqui dividindo tela nessa live para poder tentar abordar, junto com os nossos queridos associados e outras pessoas mais que eu tenho certeza que estão presentes nessa live, porque o tema é palpitante, o tema é atual, o tema é, de certa forma, polêmico e muito importante, sobretudo, não só para os nossos associados que estão trabalhando na ponta, mas também para a sociedade como um todo. Então, dito isso, dou aqui as minhas boas-vindas. Doutor Vivaldo, se eu for ler aqui vosso currículo, acho que eu vou gastar aqui mais metade, né, da live. Então, eu vou resumir em apenas alguns pontos do seu currículo. O doutor Vivaldo Amaral foi tenente R2, tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, atualmente é advogado criminalista, já conduziu para mais de 300 júris, na maioria deles de forma exitosa, e atualmente ele está conosco na assessoria, na assistência jurídica da associação, cuidando da pasta criminal. E agora, desde fevereiro, uma novidade não é novidade para os associados, talvez para alguns, ampliamos a sua cobertura, porque ele só cobria capital e RMS nos crimes, né, na área penal como um todo, e agora se estendeu para toda a Bahia, porque nós tivemos agora a criação de uma pasta especial, que é uma pasta de crimes dolosos contra a vida. Então, doutor Vivaldo, seja bem-vindo e pode cumprimentar aí os nossos associados e demais assistentes dessa live. Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Eu peço que os senhores deem um desconto nos possíveis elogios feitos pelo meu querido amigo e irmão Correia, porque é fruto de uma amizade, como os senhores viram aí, uma amizade bem antiga. Tá me ouvindo bem aí, Correia? Ouvindo bem? Bem. Culpas também. Às vezes fica um pouco mais baixo, mas estou ouvindo bem. Pode seguir. Pode acontecer que a internet tenha algum probleminha, porque eu estou no interior, eu estou no meio do mato, literalmente, estou na fazenda. E aqui, no oeste da Bahia, tem uma série de dificuldades, não só a internet, como iluminação, energia. Então, talvez tenha
alguma dificuldade, mas não tem problema. A gente vai retornar e dar continuidade ao nosso bate-papo. Tá? Eu aproveito para agradecer o convite que me foi feito. Agradeço especialmente ao Major Copérnico, que é o presidente da Força Invicta, meu amigo, meu irmão, meu colega de turma, a toda a diretoria executiva, ao Major Correia, que é esse grande amigo que está aí dividindo conosco a bancada, a todos os oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia, da Ativa, da Reserva, aos senhores e às senhoras praças, aos guardas municipais, aos policiais federais, aos policiais rodoviários federais, que eu já vi que alguns entraram e mandaram mensagem que queriam assistir, ao pessoal da APSP, que eu já vi também que entrou, vários políticos que mandaram mensagem, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, que disseram que eu já vi que alguns entraram também. As pessoas do povo, eu vi aqui Rafael e Camila, são os grandes amigos, aos porteiros do meu prédio que disse que ia assistir e já estão assistindo, a Baiana da Carajé, a Cira, que disse que ia assistir, ao professor Luiz Viana, vice-presidente da OAB, que eu também mandei convite, ele sinalizou da possibilidade, ao professor Paulo Rangel. Foi meu mestre também. O professor Paulo Rangel, desembargador do Rio de Janeiro, desembargador, doutor, 6 livros publicados, um excelente penalista, e o grande mestre nosso, que é o doutor Vladimir Aras, procurador da República, a quem eu rendo sempre as minhas homenagens. Então, dizer da minha grata satisfação da gente falar sobre um tema, como disse Corrêa, que está na boca do povo, todo mundo quer saber, doutor, existe crime de Covid? Se eu sair, esse toque de recolher, se por acaso eu sair depois das 9 horas, eu vou ser preso, eu posso ser preso, um decreto da prefeita, da prefeitura, pode me prender, é suficiente para me prender. Então, eu acredito que no final do nosso bate-papo, todos que estão tendo a oportunidade de dividir conosco, aqui eu estou vendo aqui o Santos, diretor da APSP, meu grande abraço, Santos, para você, firme e forte. Então, ao final do nosso bate-papo, todos irão saber, porque vamos aprender juntos como se comportar nesta quarentena que todos nós estamos vivenciando. Pois bem, doutor Vivaldo, para situar, né, os nossos associados e todos aqueles assistentes da live, vou fazer aqui uma pequena digressão do que nós vamos abordar. Né? Então, o que é o Covid? Identificado pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, na China, pelo que consta no dia 1º de dezembro de 2019. Eu vou pelos dados oficiais. E é uma síndrome respiratória que, infelizmente, tem levado diversos pacientes a óbito. Esse vírus se espalhou pelo mundo, atingiu o Brasil. Em 11 de março de 2020, a OMS classificou como sendo esse surto uma pandemia. O poder público brasileiro, para o enfrentamento, né, adotando medidas de prevenção e contenção do coronavírus, ele editou uma lei, a 13.979, que adotou, ele regulamenta, né, ele trata de medidas de prevenção ao coronavírus. Essa lei foi regulamentada pela portaria do Ministério da Saúde, a portaria de número 356. E, por sua vez, no âmbito penal, que é justamente o corte que nós vamos fazer aqui na abordagem de hoje, no âmbito penal foi a portaria número 5, a portaria interministerial número 5, que envolveu 2 ministérios, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Saúde. E é justamente esta portaria que dispõe, doutor Vivaldo, sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento ao coronavírus, bem como ela dispõe sobre a responsabilidade pelo seu descumprimento. Então, temos que seguir esse arcabouço jurídico federal. A Lei 13.979, a Portaria 356 do Ministério da Saúde e, em definitivo, no âmbito penal, repito, a Portaria Interministerial número 5 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. Doutor Vivaldo, com efeito, o parágrafo 3º desta lei, a 13.979,
introduziu um rol de medidas a serem implementadas para o enfrentamento da Covid-19. Eu aqui trato Covid porque as pessoas ficam a Covid ou o Covid, né? E mais usual é a Covid, que se refere à doença, né? O Covid seria o vírus, né? O denominado popularmente coronavírus. Então, esse artigo 3º, ele implementou diversas medidas e que eu reputo as principais, eu destaco que são o isolamento e a quarentena, porque elas são as medidas mais restritivas. A própria lei, em seu artigo 2º, ele vem a definir o que vem a ser o isolamento, que é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, repito, separação de pessoas doentes ou contaminadas de maneira a evitar a contaminação daqueles que não estão ou a propagação do coronavírus. Então, isso é o isolamento. Então, é a separação de pessoas apenas as doentes ou as contaminadas. Quarentena, por sua vez, é a restrição de atividades, ela já amplia um pouco, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas. Elas não estão contaminadas, elas não estão doentes, elas estão com suspeição de estarem com a Covid. Mas por quê? Porque ela pode ter mantido contato com alguém que esteja doente, ela pode ter visitado, vamos dizer, na época que ainda do início, que ainda não existia a contaminação doméstica. Ela fez alguma viagem internacional, a Itália, a Espanha, a China, Estados Unidos, locais que estavam acometidos por grandes casos, né, por diversos casos da Covid. Então, ela, ao desembarcar, ao adentrar o território nacional, ela era colocada em quarentena, justamente pela suspeição. Então, ela não estava contaminada, havia suspeição. E essa quarentena, em que pese o termo quarentena, a bem da verdade, ela cumpre o quê? 14 dias, que vai depender do período de incubação do vírus, ou seja, da doença que se visa a conter. No caso da Covid-19, essa quarentena ela perdura 14 dias. Então, mestre Vivaldo, o avanço do número de casos decorrentes da Covid vem gerando uma série de normativas limitadoras de direitos individuais, notadamente diante da edição de decretos estaduais e municipais, muitos deles, Vivaldo, em desacordo com essa legislação federal que eu acabei de lhe citar. Muitos deles não estão seguindo essa legislação federal. Então, é a partir disso que começam os problemas. Foi a partir disso que os nossos associados começaram a provocar a associação e resolvemos convidar o mestre para poder debater esse assunto, né? O recrudescimento das posturas estaduais, ou seja, quanto mais decretos estaduais e municipais visando a restrição de direitos tem surgido, para e passo também tem sucedido o quê? Muitos casos, muitas cenas de manifesto abuso de autoridade, né? Então, isso é preocupante, isso é por deveras preocupante, e notadamente para os nossos associados que trabalham na ponta, né? Eles trabalham na ponta juntamente com os profissionais da área de saúde, só que os nossos profissionais eles trabalham na contenção. Então, muitas vezes, eles são instados a situações que são delicadas. Mais que isso, não é, mestre? As autoridades, elas têm, vamos dizer aqui, se socorrido, eu chamo de soldado de reserva, né? Se socorrido da última rácio do direito penal, como primeira medida, não como a última medida, já diz, né? Última rácio, última medida. Mas eles estão se socorrendo como primeira medida, buscando o enquadramento de simples infrações administrativas que poderiam ser resolvidas com sanções administrativas, nós vamos discorrer mais adiante, né? Em tipos penais, com destaque para o 268, né? Que é justamente aquele tipo, é uma norma penal em branco, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Só que se trata de uma norma penal em branco que requer um complemento, que vamos comentar mais adiante. Tais fatos, mestre, ao mesmo tempo que preocupam, ele impõe ao operador do direito, está aqui no nosso caso e muitos que estão assistindo essa live, uma análise crítica e que se faça o melhor enquadramento jurídico dessa construção. Então, como ponto de partida,
também há que ser dito o seguinte: a tutela do direito à saúde e a expedição de atos normativos, ele é possível pelos 3 entes da federação. É possível a edição desses atos tanto por parte da União, dos estados e dos municípios. Isso com base na competência administrativa comum constante do artigo 23, inciso 2 da Constituição. É uma competência administrativa. Da mesma forma, a competência legislativa concorrente que o próprio texto constitucional traz em seu artigo 24(12), que estabelece que compete à União, Estados e municípios legislar de forma concorrente sobre previdência social, vírgula, e proteção e defesa da saúde. Então, os 3 entes, eles são competentes para legislar de forma concorrente. Pois não, são sim. Entretanto, doutor Vivaldo, o exercício da competência por parte de estados e municípios não pode ser feito de maneira indistinta. Eles não podem deixar de observar a legislação federal e, sobretudo, a própria Constituição da República. Há que se observar a legislação federal existente, né, a 13.979, as portarias ministeriais que já foram citadas aqui. Então, é vedado ao Estado e municípios limitar, dessa forma, a locomoção de pessoas em território nacional, certo? Nos termos do artigo 5º, inciso 15 da Constituição da República. Então, temos que observar esses ditames, temos que observar a legislação federal e temos que observar os preceitos constitucionais. Vamos acrescentar ao debate que a Lei 13.979, ela dispõe da seguinte forma sobre o Covid, analisando o seu artigo 3º. Como eu já falei, exemplificadamente, nós temos as 2 mais rigorosas medidas de contenção, que são o quê? Isolamento e quarentena. E assim, mesmo assim, em tais ocasiões, ou seja, quando se deve impor o isolamento, quando se é detectada uma pessoa que esteja, né, contagiada, doente ou com suspeição, só é possível criar restrições às pessoas que estão doentes ou que estão contaminadas ou estejam sob suspeições. Sob hipótese alguma, pode ser cerceado o direito de ir e vir de pessoas saudáveis, né? Não pode. Outras medidas restritivas podem ser aplicadas com toda certeza, mas não essas, né? Quando aplicável a pessoas saudáveis, essas medidas restritivas têm que ser de forma específica, limitada temporalmente e justificadas. Não pode ser, vou limitar aqui a cidade do Salvador inteiro, o mês de abril, maio, junho por completo. Não, negativo. Não pode. Até porque Salvador não tem toda a sua população contagiada pelo Covid-19. Entendo, nós temos que trabalhar de forma conjunta, né? É um inimigo invisível, né? A situação realmente é alarmante, é séria, mas da mesma forma temos que tratar de uma forma também serena. Não podemos criar um pânico maior do que aquele que existe, né? Então, para poder não ficar aqui muito com a palavra, eu devolvo a palavra para o mestre, para poder não ficar muito monótono aqui essa live. Eu gostei porque você nos ajuda, você esclarece muitos temas e é nessa linha. É como nós falamos no início. Nós temos várias pessoas, eu observei aí, nós temos várias pessoas que estão participando, que estão nos ouvindo, que não são bacharéis em direito. Então vamos utilizar uma linguagem que seja, sem perder o juridiquê, a fundamentação, mas que seja acessível, porque é um tema de utilidade pública. Ok? Pedimos venha aos operadores, né? Pedimos venha aos operadores. Vários colegas, eu vi colegas que deveriam estar aqui no meu lugar, que realmente são extremamente preparados e poderiam nos ajudar e muito. Mas, amigos, antes da gente adentrar no tema, eu acho interessante a gente saber alguns detalhes para a gente chegar até esse 268, esse alcunhado por crime de Covid, que, na verdade, de maneira isso nunca existiu. Nunca. Mas, amigo, a gente ouviu falar muito bem pelo nosso comandante Correia sobre direito penal, ultima ratio, medidas administrativas, e é para vocês que estão nos ouvindo. O que é o direito penal? Direito penal é uma ciência
Direito penal é um ramo do direito público que cuida de infrações penais e suas respectivas penas. Quando a gente fala em infrações penais, a gente chama o que são infrações penais? O crime ou delito ou as contravenções. A existência do direito penal em nossas vidas, na nossa coletividade, é uma garantia para os cidadãos. É a certeza que vivemos em uma democracia. E aí os senhores vão me perguntar, em que se sustenta o direito penal? O direito penal, enquanto ciência, ele se sustenta em princípios, que a gente diz que são vigas mestras, vigas essas que sustentam, como o próprio nome diz, os princípios. Né? Nós temos um princípio que é fundamental e vem a calhar com o que nós estamos falando, Correia, e aos amigos que nos ouvem. O princípio da reserva legal. O que diz esse princípio? Também está lá na Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, é uma garantia para nós jurisdicionados, nós povo, porque a gente só vai responder por algo que efetivamente exista. Então imagine os senhores, alguém nos vê, eu sou casado, Correia também, de repente a gente tira a aliança e vai dar um passeio na cidade. Imagina os senhores, andar sem aliança é crime? Não é crime. Por quê? Porque não está previsto em lei. Isso aqui é uma convenção social. A madame pode ficar chateada, pode ficar zangada, brigar com a gente, dormir de calça jeans perpetuamente. Não é crime, mas é perpétua, prisão perpétua. Mas não é crime. Então, esse princípio da reserva legal é uma garantia do cidadão. É como aquilo. Qual foi, quando chega o agente da lei, o cidadão que está sendo abordado diz: qual foi o crime que eu cometi? Isso é uma garantia para o cidadão. O outro princípio é o princípio da intervenção mínima, muito bem dito por Correia. Uma intervenção mínima é o seguinte, fazendo analogia para nossos irmãos integrantes das forças policiais que estão nos ouvindo, das forças de segurança. O direito penal é a última ratio, como bem disse ele. O direito penal seria como um batalhão de choque. A polícia da cidade tenta resolver o policiamento ostensivo, não conseguiu, criou-se o tumulto, aí vem o batalhão de choque para resolver o problema. Ou seja, o direito penal ele só deve ser usado em último caso. Existem outros ramos do direito, existem outras medidas que podem, via de regra, administrativas, e os senhores vão ouvir mais adiante por que eu estou falando nisso, que podem ser usadas para dissuadir, para resolver o problema. Um outro princípio muito importante é o princípio da territorialidade. É a certeza cidadã, que você cometendo um crime aqui no Brasil, você não vai responder na França, você não vai responder nos Estados Unidos, você vai responder aqui no seu país. Mas também tem um outro princípio que praticamente está jungido, anexo a esse, que é o da extraterritorialidade. Ou seja, também você que estiver a passeio em outro país, se você praticar um crime que haja uma similitude no país aqui de origem seu, você, mesmo praticando lá, você vai responder aqui. Tá? E um outro princípio que eu trouxe também para vocês é o princípio da individualidade. O que é isso? Suponhamos que fulano pratique um crime. Mas o filho dele diz, não leve meu pai não, eu quero ir no lugar dele. De jeito algum. Só fulano que irá responder. E não só, esse princípio é complementado da seguinte forma. O juiz, no momento que ele vai fundamentar, ele vai sentenciar fulano, José, Maria, João, ele tem que buscar as atenuantes, as agravantes. Ele tem que individualizar a pena. Isso é outra grande garantia para o cidadão. Mas, senhoras, o que é crime? O que é crime? Eu pergunto aos senhores. Crime, interessante. Comandante Correia, não foi, muita gente se engana, mas não foi o Código Penal, esse jovem senhor que este ano fará 80 anos,
que definiu o que é o crime. Não, foi a lei de introdução ao Código Penal que disse que considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, isolado ou cumulativamente com pena de multa. Ou seja, o cidadão pratica o crime, ele sofrerá uma reprimenda penal de reclusão ou de detenção, acompanhado de pena ou não. Mas, senhores, os elementos do crime, importantíssimo saber, os elementos do crime, o crime é composto pela tipicidade, ou seja, adequação da sua conduta ao que está escrito no Código Penal. A antijuridicidade, a sua conduta é contrária à lei. E o terceiro elemento, que é o juízo de reprovação, que é a culpabilidade. Mais adiante a gente volta a falar sobre isso. E para que serve um Código Penal, doutor Whindersson Correia? Para que serve o direito penal, como foi dito, ou melhor, o Código Penal escrito, ali estão muitas condutas típicas, notadamente a partir do artigo 121. O Código Penal brasileiro é formado por um conjunto de leis escritas do nosso país. O nosso Código Penal é dividido em duas partes, senhoras e senhores. Na parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120, e do 121 até o final. Temos tempo ainda? Tranquilo? Estamos bem? Vamos aqui um pouquinho. Eu gostaria de mandar aqui um abraço que eu detectei aqui presente na live, o senhor Coronel Wagner Prado, me perdoe, mate o homem, mas não troque seu nome, do Coronel Wagner Prado, vice-presidente da Defenda, a Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo. Tive o prazer, a honra de conhecer nos encontros na FENEM e também lá nos nossos embates no Congresso Nacional para a criação do nosso sistema de proteção social. Minha continência, coronel, e seja bem-vindo ao seleto grupo dos oficiais que estão no novo ciclo, na reserva remunerada, mais aquela chamada reserva ativa. Também gostaria de mandar um abraço ao conselheiro e colega de turma e amigo Cláudio Pita, representando a turma de aspirantes 93, e vi também aqui mais cedo entrar o senhor tenente-coronel Henrique Melo, também dileto conselheiro. E vi aqui há pouco entrar aqui o nosso vice-presidente, o capitão Igor Rocha, né? Meu forte abraço aí também. Eu gostaria de fazer um gancho nessa continência que você fez ao nosso coronel de São Paulo, dizer a ele que em 1995 eu tive a honra de fazer um curso aí da Polícia de São Paulo, o curso de trânsito urbano e rodoviário. E lá eu participei de vários cursos lá na Polícia Rodoviária e na própria estrutura da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá? Eu sou oficial da reserva não remunerada, coronel, com muito orgulho. Hoje, na advocacia, sofrendo no direito penal há quase 30 anos, juntamente com o doutor Matheus Coutinho, que está aí nos assistindo, doutora Dominique, doutora Mariana, o nosso Felipe e todos os estagiários. Uma honra tê-los. E também um abraço para o Henrique Melo e o Igor. O Henrique Melo foi meu recruta na academia militar e o Igor eu não tive o prazer e a honra de encontrá-lo enquanto ativa da Polícia Militar. Então, doutor Vivaldo, pois não. Para poder aqui, porque já vamos aqui aos 32, quase 33 minutos da live, né? Então, nós somos limitados pelo Instagram, como estamos aqui nós somos obedientes. Então, em que pese não exista esse crime, mas nós cooperamos com as autoridades para buscar a contenção da proliferação da contaminação pelo Covid-19. Então, estamos aqui em casa cumprindo a nossa quarentena voluntária. Então, voluntária, é bom frisar. Então, nós estamos limitados por tempo. Então, voltando um pouco aqui, direcionando, claro que se não esgotarmos por completo o anseio dos nossos associados, podemos remarcar
marcar uma nova live da mesma forma que vamos fazer com a live do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. Teremos uma live sobre termos circunstanciados de ocorrência e vários outros temas que são palpitantes e por parte dos nossos associados. Então, mas voltando aqui um pouco para poder saciarmos, né, pelo menos uma pequena parte do anseio deles, eu voltarei aqui abordando o quê? Da mesma forma que o artigo 3º da referida lei, da 13.979, estabelece aquelas medidas de contenção que vai se reportar a portaria interministerial número 5, é a norma penal em branco 268, que só pode ser complementada através justamente de tudo aquilo que a portaria número 5 traz. Se der tempo de abordarmos hoje, abordaremos, se não, continuaremos no próximo encontro. Esse mesmo artigo 3º também permite, para poder não ter essa voz levantada, permite a adoção por parte de estados e municípios também de outras providências. Eles podem adotar sim, podem não, devem adotar. É uma responsabilidade territorial, o município é o legislador aqui local. E o Estado, da mesma forma, o Brasil, ele tem o território dele e é continental. Dentro do Brasil, cabe uma Europa Ocidental e alguns países, outros da Europa Oriental. Né? A Bahia é uma França, a Bahia é maior do que a Espanha. Então, o que ocorre? Pode adotar? Pode. Entretanto, não se pode, aqui que nós temos que frisar, não se pode deixar de interpretar eventuais decretos na sua conformação de forma sistemática e observando sempre o que, como foi dito, essa legislação federal que foi tratada aqui, a Lei 13.979, a Portaria 356 do Ministério da Saúde e a Portaria Interministerial número 5 dos Ministérios da Justiça, Segurança Pública e da Saúde. Então, pode haver limitação à circulação de pessoas? Sim. Pessoas doentes, pessoas contaminadas. Pessoas sadias, somente, repito, naqueles casos, de forma pontual, localizada. Havia até um decreto recente. Perfeito. Somente um bairro, somente determinado período. Eu até mandei mensagem para o senhor mais cedo, né, para o amigo, mestre. Eu falo aqui, senhor, é porque eu sou não é da velha guarda, não, da intermediária, né? Então, fui seu estagiário, né? Eu na academia, nos bancos acadêmicos, e já o tenente Vivaldo Amaral. Então, não pode, o cidadão sadio não pode ter seu direito de ir e vir cerceado de forma indiscriminada, não pode, né? Então, mas o que pode fazer também não é crime descumprir esses decretos estaduais, decretos municipais, não é crime, é infração administrativa, na qual o senhor vai responder aqui, que eu vou fazer algumas perguntas, né? Eu vou fazer algumas perguntas. Infração administrativa, sanção administrativa, penalidade administrativa e não pena. Não podemos chamar o direito penal para resolver aquilo que o direito civil, o direito público pode resolver. O direito penal, repito, de forma enfática, é a última ratio, né? A gente coloca quando os demais ramos do direito não conseguem resolver. Né? Aí que vem o direito penal. Não podemos chamar o direito penal para resolver senão, se o direito penal não resolver, quem é que vai resolver? Não é verdade? Então, eu vou ter aqui algumas perguntas, que alguns, né, umas já que nós já fizemos aqui uma construção para poder ouvir do senhor. Eu tenho aqui a minha posição, mas eu gostaria de ouvir a sua posição. E depois podemos abrir aqui um pequeno espaço, não sei verdadeiramente se vai dar tempo, mas havia algum espaço para os associados. Se não hoje, em complementação, nós marcaríamos, ainda não vou deixar aqui estabelecido, porque já temos algumas combinações para algumas lives. Não sei se podemos fazer essa live da próxima semana, ou de hoje a 15, ou de ontem a 15. Então, vamos lá. A primeira pergunta vai ser um pouco grande, que é justamente para situar os associados e aqueles que estão acompanhando essa live do que eu quero que o mestre responda. Perfeito? Está ouvindo bem? Então, vamos lá. O artigo 268, doutor Vivaldo, né, que traz uma norma penal em branco, que já foi dito aqui, né, diversas vezes, pois ele depende de outra regra, de uma determinação do poder público para que possa ter eficácia jurídica e social. Então, por isso que ele é uma norma penal em branco. Essas determinações existem, né? Então, quais são essa norma penal em branco? Esse complemento já existe. E está lá justamente na Lei 13.979, que foi regulamentada pela Portaria 356 do Ministério da Saúde, cujas delimitações em âmbito penal
foram restringidas pela portaria interministerial. Então, a portaria interministerial delimitou o que é o âmbito penal. Não pode passar disso. Entendeu, senhores? Não pode. Está delimitado pela portaria interministerial número 5. Então, o que é que diz lá? E essas situações estão previstas no inciso 1 da referida lei e nas alíneas A, B e C do inciso 3 da mesma lei. O inciso 1 trata do quê? Isolamento. O isolamento é imposto a quem está doente ou contaminado. Nem suspeito, viu? Isolamento é quem está doente ou contaminado. E as alíneas A, B e C trata de testes rápidos, exames laboratoriais. Teste e exame laboratorial faz quem está com veementes indícios de que esteja contaminado. Mas a linha, que não é a B, é a linha E de elefante, fala de tratamento médico, e tratamento médico só se submete a quem está detectado, a quem está doente. Ele não está com indício, ele está doente. Perfeito? Então, pronto. Resumindo isso, em face de tudo isso que eu falei, agora sim vem a pergunta. É possível, doutor Vivaldo? É possível. Então, estou dizendo que a 13.979 impôs essas limitações que foram delimitadas pela portaria interministerial número 5 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, de que somente pode ficar em isolamento pessoas doentes. Somente é obrigado, e isso incorrerá no 268, quem deixar que tiver fortes indícios, ou seja, de estar contaminado, se submeter ao teste, exames laboratoriais e, uma vez doente, a submeter ao tratamento. Então, eu pergunto, e uma pessoa sadia, doutor Vivaldo, uma pessoa sadia que não esteja contaminado pela Covid-19, quer dizer, pelo Covid, né, que agora é o vírus, ele não esteja contaminado pelo Covid-19, sem qualquer suspeita de poder estar contaminado, ele pode incorrer no tipo penal previsto no artigo 268 do Código Penal? Esse tipo penal é específico para só quem realmente está contaminado. É um tipo penal. Lembra do que nós conversamos sobre o princípio da taxatividade? O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que só aquele que preenche o tipo é que efetivamente será alcançado pela reprimenda penal. Tá? Então, o artigo 268 do Código Penal, que fala infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de 1 mês a 1 ano e multa. É necessário esclarecer, senhores, que esse tipo penal ele é abrangido pela Lei dos Juizados Especiais Criminais. Crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo. E quem é o sujeito ativo desse crime? Qualquer pessoa, vírgula. Que esteja efetivamente contaminado, não pela Covid, mas pelo vírus Covid. O sujeito passivo é a coletividade, somos todos nós. O elemento subjetivo, o dolo, a intenção de descumprir, né, de infringir determinação do poder público. É uma norma penal em branco, por quê? Porque precisa de uma outra norma heterogênea, diferente ou homogênea, no mesmo nível, para poder dar força e gerar a reprimenda penal. Pois bem, satisfeito com vossa resposta. Segunda pergunta, mestre. A competência para legislar sobre direito penal, conforme reza o artigo 22 da Constituição Federal vigente, é privativa, repito, privativa da União. Então, esta norma penal em branco, que complementa o artigo 268, que eu já disse aqui, já fiz referência aqui, a portaria interministerial já delimitou quais sejam, pode ser complementada por determinações do poder público estadual ou municipal? Zero. Poderia repetir, poderia repetir aí, porque o som saiu abafado. Zero. Zero. A documentação, a legislação apta para suprir aquele tipo penal
foi a legislação federal de que já veio ao lume ao mundo jurídico. Ok, resposta curta, né? Que já foi o complemento, né? Muito bom. Terceira pergunta. E mandar um abraço aí também para o Coronel Lázaro, que eu vi também aí que se fez presente. Doutor Matheus Coutinho, doutora Dominique, um forte abraço, estamos juntos. Terceira da turma 86, me permita, seu colega, o Lázaro da turma 86, meu colega parece que de turma. Sim, parece que seja Pronto. nosso colega de turma. Terceira pergunta. Se a pessoa sadia, né? Se há uma pessoa sadia, na verdade não é a pessoa sadia, se há uma pessoa sadia, não é possível. Então aqui eu vi até uma pergunta aqui que surgiu aqui na live, talvez eu não dê tempo de responder hoje, mas talvez essa resposta do Dr. Vivaldo já lhe responda, viu? Foi alguém aqui que eu não vi o nome. Então se há uma pessoa sadia, não é possível ser imputada conduta dolosa que se enquadre perfeitamente. É uma luva, né? Como fala, né? Calçar uma luva ao tipo penal previsto no artigo 268 do Código Penal, então não pode ser imputado a ele o cometimento de crime, o que no direito esse perfeito enquadramento vale dizer chamar de tipicidade, né? Não vou entrar aqui e discorrer na teoria, né, do fato tipo, né? Conduta, resultado... Na próxima a gente conversa. Nexo causal, conduta, resultado, formal, material, e a própria tipicidade. Esqueça isso. Mas é importante para a gente falar o povo. Vamos lá. Certo. Poderá esta pessoa que não está contaminada, que ela está sadia, poderá ela ter contra si lavrado, são 3 perguntas em uma, viu? Poderá ela contra si ser lavrado um TCO, porque esse crime, né, do 268 é de menor potencial ofensivo, então cabe contra ele, não é prisão, é TCO. A prisão somente se a pessoa não se comprometer em comparecer à audiência pré-estabelecida no juizado especial criminal. Perfeito? Então, mas pode contra ela ser lavrado um TCO? Primeira subpergunta. A segunda subpergunta. Poderá ela ser conduzida a alguma delegacia por este motivo? Eu falo isso porque atualmente a Polícia Militar, em que pese alguns estados, outros estados da Federação, já lavrarem o termo circunstanciado de ocorrência, a PMBA ainda não lavra. Então, poderá ela ser conduzida a alguma delegacia por esse motivo? Terceira subpergunta, indo além. Poderá ela ser presa? Não. Eu parabenizo ao internauta que fez essa pergunta, porque ontem, para minha surpresa, eu tomei conhecimento que uma determinada pessoa, um integrante de uma força de segurança, havia comentado que, caso chegassem pessoas, ônibus interestaduais na cidade que ele trabalhava, ele Minha quarta pergunta, doutor. Minha quarta pergunta. Quarta pergunta? Então, pronto. Responda então, a minha preocupação. Então, vamos. Então, não, porque é um crime específico para só aquela pessoa. Vamos pronto. Lá. Agora vou aqui. Minha quarta pergunta. Me permita, eu preciso esclarecer. Não caiam no canto da sereia. Isso aí é para o pessoal que está na ponta. Eu já trabalhei 12 anos na operação, na ponta, lidando desde o humilde gari até o senador da República. Tomem cuidado, porque existe uma lei nova, lei de abuso de autoridade, e se vocês cometerem deslizes, fatalmente irão responder. Vamos lá. Minha quarta pergunta é um exemplo hipotético, é muito parecido com esse aí que o mestre já ia falar. Vamos aqui um exemplo hipotético. Um ônibus de transporte interestadual, poderia ser intermunicipal, mas interestadual, em viagem com destino à cidade de outro estado da federação. Saiu de um ente, teve que passar pela Bahia. Ele adentrou, né, o território baiano. E ele tem uma previsão de fazer algumas paradas para embarque e desembarque, porque algumas pessoas, em que pese o destino final seja uma outra cidade de outro ente, algumas pessoas compraram a passagem que precisa desembarcar na determinada cidade do estado da Bahia, ou embarcar para ir para esse destino final. Ou até mesmo parada técnica para aquele lanche, né, para que as pessoas lavem o rosto, escovem os dentes. Então, o que acontece? Esse ônibus, ele pode ser impedido
de proceder ao embarque e desembarque de passageiros, de realizar esta parada técnica para refeições, ou até mesmo de prosseguir viagem? Calma, essa é a primeira parte da pergunta. E em caso afirmativo, porque eu sei que tem casos que é possível isso acontecer, mas tem casos que não, né? Então, em caso afirmativo, tais impedimentos podem ser realizados de forma indistinta ou tem a necessidade da existência de algumas circunstâncias e procedimentos, né? Aquele velho protocolo. Não existindo nada de anormal entre os passageiros, esse ônibus não pode ter nenhuma restrição de acesso à cidade. Os passageiros podem descer, utilizar os banheiros, fazerem lanche, alimentação, sem problema algum. Agora, vamos agora para as exceções. Suponhamos que nesse ônibus tem alguém que esteja corizando, espirrando, com a garganta doendo, né, inflamada, e praticamente rodou a noite toda. Ao ser parado de uma barreira sanitária, os agentes de vigilância epidemiológica, juntamente com os médicos, né? devem estar presentes, Se faz essa barreira, é importante que tenha, né? Tem que estar presente e, obviamente, vão aferir a temperatura de todos os integrantes. E chegando lá, encontra que um desses passageiros está com suspeita. Automaticamente, aquele ônibus ali já requer um cuidado especial. Perfeito. Aquele passageiro que está apresentando aqueles sintomas, fatalmente ele será convidado para ficar em isolamento. E os demais em quarentena. Exatamente. Aí nem o motorista mais vai sair do local. O ônibus vai ser recolhido, desinfectado. Aí sim, lavra-se as medidas cabíveis. Perfeito. Obviamente. Por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com a polícia militar? É que presume-se que em toda barreira de vigilância epidemiológica existe uma viatura que está dando apoio. Um apoio à viatura da Polícia Militar, dando apoio a este pessoal de saúde para poder trabalhar. Então, só e somente só nestes casos é que você, policial, vai estar coberto dentro da lei para auxiliar, apoiar a equipe de vigilância epidemiológica para, caso alguém se recuse a comparecer à audiência, né, ser enquadrado naquele tipo penal, ou melhor, caso ele venha a infringir uma determinação que nós já comentamos, aí sim ele será conduzido, caso ele se recuse a comparecer à audiência. Obviamente que é um crime de menor potencial ofensivo. Antes da última pergunta, então, somente reafirmando, então, se nesse ônibus não tiver ninguém sintomático, sequer com suspeição, a temperatura foi aferida de todos com a temperatura abaixo dos 37, 36,5, 36,4, 36,3. Segue viagem. Segue viagem, não pode ter restrição alguma. Ok. Quinta e, por enquanto, que já vamos aos quase 53 minutos de live, eu vou ter outras perguntas aqui, mas eu vou estabelecer como sendo a última pergunta que eu lhe faço aqui da noite, não é? Então, e um forte abraço aí aos tenentes-coronéis Gilberto Rego, nosso presidente do Condel, e o tenente-coronel Musta, né, que entrou aí também faz parte do time dos ativos da reserva, né? Dos ativos da reserva. Mestre, a legislação federal, até para poder não estar dizendo que só estamos aqui falando que, né, que não pode as autoridades, os poderes públicos estaduais e municipais não podem adotar medidas. Podem sim, não só podem, devem. Nós temos que estar embrincados, temos que trabalhar todos juntos para vencer essa etapa. Podem, não devem. Então, o que é que eu digo? Mas não podem essa que a gente acabou de fazer referência.
A legislação federal permite a adoção por parte dos estados e municípios, né, de medidas que visem a impedir a propagação do coronavírus? Primeira subpergunta. E em caso afirmativo, quais as sanções passíveis de serem cominadas no caso de eventuais descumprimentos, aí sim, dessas medidas baixadas pelas autoridades estaduais e municipais? Aí, medidas baixadas pelas autoridades estaduais e municipais, eles podem, inicialmente, tudo, entre aspas, menos penais. Então, esqueçam penal. O penal, ele é privativo da União. Então, no caso dos estados e municípios, eles podem estabelecer multas, né? Quem é que quer infringir uma norma municipal e pagar multa? Eu mesmo não quero nem R$ 1. O prefeito pode estabelecer suspensão, né? Suspensão das aulas por um determinado período, suspensão da atividade comercial em determinada área. Isso não vai ter problema algum. Apreensão de mercadorias. Sim, obrigar, ou melhor, recomendar que as pessoas usem máscaras, usem álcool em gel, né? Utilizem, quando chegar em casa, troquem, porque vai tudo de orientação, de sugestão. Eu mesmo estou há 60 dias em quarentena voluntária, né? Quarentena voluntária, fui convencido pelas orientações da prefeitura, estou recluso, estou tranquilo, sem problema algum, minha família também. Então é isso que a gente sugere, que deixa o direito penal de lado. Direito penal é a última ratio, né? Competência privativa, eu estou vendo que já está praticamente no final, privativa da União, né? E que, havendo bom senso, nós iremos juntos vencer esse inimigo comum que é o vírus do Covid-19. Perfeito, perfeito. Com fé em Deus. Então, finalizando aqui, dando, né, números não, atos finais a essa nossa live, mais uma vez, né, para poder não acontecer como na anterior, que no momento da despedida aqui, nos despedindo dos nossos associados, o Instagram encerrou abruptamente a live e não tivemos tempo nem de nos despedir. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos os associados, né, que aqui acompanharam esse bate-papo, essa digressão aqui, mas eu reputo muito importante. Vamos marcar, né, vou combinar com o doutor Vivaldo, uma outra live para abordar esse mesmo tema. Enfrentaremos outros temas, voltaremos ao sistema de proteção social dos militares estaduais, abordaremos o termo circunstanciado de ocorrência, falaremos sobre o adicional de insalubridade, falaremos sobre diversos temas palpitantes que estamos recebendo durante esse período de quarentena. Eu estou aqui dizendo que nessa quarentena, doutor Vivaldo, eu já partilhei isso com o mestre, eu estou trabalhando, eu estou quase na Revolução Industrial. Eu estou trabalhando de 12 a 14 horas por dia e em 2 ou 3 oportunidades, 16 horas. Absurdo, né? É um absurdo. Então, nessa quarentena, na verdade, eu estou trabalhando cada vez mais, mas isso é um prazer, é uma honra poder servir a Força Invicta, poder servir os nossos associados. Tive a honra de fazer parte do serviço ativo da Polícia Militar pelos nossos 30 anos e agora estamos aqui buscando contribuir com os nossos associados, com os oficiais militares estaduais da Bahia, com o que for possível. Então, agradeço a todos, a presença de todos. Desculpe aí se eu não consegui detectar alguém que adentrou a live. Agradecendo em nome da diretoria executiva, né, em nome aqui, faço vez aqui, uso o nome do nosso presidente, o Major Copérnico Mota, para poder agradecer a presença de todos. E se eu quiser fazer mais alguma a parte ainda, resta aí uns 2 minutos aproximadamente. Pronto, eu agradeço o convite que foi feito e dizer a você, amigo, que a gente tem que fazer o que gosta para não precisar trabalhar. Então, eu sou soldado. Todas as vezes que me chamarem, eu estou aqui para ajudar. Conte conosco sempre. Muito obrigado pela audiência e a todos os irmãos que nos deram essa honra de estar aqui conosco.
Um forte abraço e aguardem a marcação de uma nova live. Infelizmente, não podemos abrir para perguntas, porque senão corríamos o risco de ter a live, né, cortada antes do seu término. Tá joia? Fiquem com Deus e vamos vencer essa batalha.